Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Boa noite a vocês que nos acompanham aí de casa, esse culto online. Aleluia. Vamos orar? Feche seus olhos se você puder. Curva a sua cabeça. Espírito Santo de Deus. Nós sentimos o Senhor aqui, Pai. Aleluia. Louvado seja seu nome. Nós confessamos, louvado seja seu santo nome. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, nessa noite. Fala comigo, fala com os irmãos que estão aqui. Fala com os irmãos que estão em casa. Ministra os nossos corações. A tua palavra, ó Deus, nessa noite. Para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Amém, aleluia. Abra sua Bíblia. No livro de Marcos. Marcos 4. Marcos 4, 35. Aleluia. Gostei de ver essa fé aqui em cima, ó. Essa fé estava num cantinho aqui, eu custei para ver ela ali. Quando eu vi, eu falei, a fé está aqui, né? 2 letrinhas, olha, gente. 2 letrinhas que nós não podemos viver sem isso aqui, ó. É até melhor que ela esteja aqui em cima. E nós já começamos o culto com ela. Porque a irmã está passando mal há 2 semanas, o pastor falou, quem precisa de oração? A irmã falou assim, eu estou passando mal há 2 semanas. E o pastor Clérison falou, você está no lugar certo, irmã. Você não está em qualquer lugar, não. Você está na casa do Deus que cura. Tamires. Melhorou, Tamires? Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí? Você está sentindo, tá bem mesmo? Glória a Deus. Começamos com a fé. Amém? E o pastor Clérison falou, você não está em qualquer lugar, não. Você está na casa do Deus que cura, do nosso Jesus, amém? Marcos 4 diz assim, versículo 35. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no, e lhe perguntaram, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou, por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros, quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Irmãos, quando nós começamos a nossa caminhada cristã, quando você levanta do seu lugar, aceita o apelo do pastor ou de algum irmão, e que você diz que você está aceitando Jesus na sua vida, como seu Senhor e Salvador, ali naquele momento, você está tomando o caminho de Jesus, você achou o caminho. E você precisa de uma coisa para que isso aconteça, você precisa de fé. Porque se você não tiver a fé, naquele momento você não levanta do seu banco e vem à frente e aceita Jesus verdadeiramente.
Então, naquele momento, a fé é usada. Você aceita Jesus e você entra no caminho dele. Porque a palavra de Deus diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas eu fico imaginando essa cena aqui do barco, quando esses homens se levantaram atemorizados, porque nós como crentes, como cristãos, nós sentimos medo também. Nós passamos por momentos de lutas, de aflições, e que nós clamamos, mas eu fico imaginando esses homens aqui, nesse barco. Eu não trabalharia num lugar de mar, igual meu marido trabalha, de água em todos os lados. Eu não trabalharia. Eu prefiro ir para a cadeia. Trabalhar lá. Trabalhar, não quero ir presa, não. Trabalhar, viu, meu povo? Porque eu não conseguiria. É muita água em volta, você não tem para onde correr. Então, o temor desses homens aqui, eles gritaram por aquele que podia salvar, aquele que estava no barco. Quem é que estava no barco que podia salvar? Jesus, o único que pode nos salvar na hora da tempestade. Mas, irmãos, o que será que tem acontecido conosco? Depois que nós nos declaramos crentes, crentes em quem? Em Deus, em Jesus. Depois que nós nos declaramos evangélicos, cristãos. Depois que nós dizemos para aqueles que nos conhecem, que nós somos os cristinhos aqui andando na terra, né? Os pequenos cristos. O que acontece com a gente no momento da tempestade? Nós temos ficado na tranquilidade, sabendo que Jesus está ali? Ou nós não vemos Jesus ali no barquinho? Porque eles viram, né? Eles sabiam que Jesus estava no barco com eles. E eles foram para quem pedir ajuda? Para aquele que pode fazer alguma coisa. Mas aqui, meus irmãos, eu pergunto, e a fé? Porque pensa comigo, se Jesus está no seu barquinho na hora da tempestade, você vai se aterrorizar, se atemorizar, se Ele é o único que pode fazer alguma coisa pela gente? Em qualquer tempestade que seja, qualquer tipo de tempestade, seja uma doença, seja numa pandemia, seja no casamento, seja na família, seja na vida profissional, no emprego, na vida financeira, qualquer tempestade, só Ele é que pode fazer algo. Porque se a gente pudesse, quem tem vários níveis superior, vários cursos, várias coisas, jamais ficaria desempregado. Se a gente pudesse, a gente recorria somente à medicina e tudo se resolveria. Acontece que a vida cristã, acontece que a palavra de Deus não é uma matemática. Não é um cálculo exato que você fala assim, 2 mais 2 deu 4. Não, 2 mais 2 são 4. É 1 mais 1 mais 1, são 3 que são 1. É um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, que são 3, mas são 1. Só que existe uma lógica aqui, na vida da fé, na vida de fé do crente. Porque quando você entra no caminho, é porque você teve fé para entrar. E por que nós não estamos vivendo a nossa fé? Essa fé que nos fez entrar. Porque você aceitou andar no caminho da fé, mas você não está querendo usar a fé para permanecer no caminho. Essa é a realidade. Essa é a realidade do crente, do cristão, do evangélico, que não tem vivido a fé. E na hora da tempestade, e nem vamos falar de tempestade, não, vamos falar de coisas simples. Vamos falar de coisas cotidianas, vamos falar de coisas corriqueiras do nosso dia. Quem tem fé, o que sai primeiramente da boca dele? O que sai primeiramente da sua boca quando você tem fé em Jesus? São palavras de fé, amém? Independente da situação. Casamentos podem ser restaurados por causa de uma palavra que você deu. Pessoas aceitam Jesus por causa de uma palavra que você deu.
Pessoas voltam do caminho do erro, pegam o caminho de volta por causa de uma palavra de fé que você deu. Porque se você abrir sua boca primeiro para murmurar, para reclamar, para primeiro dizer que está ruim, para depois dizer que você tem Deus, isso não é fé. Até porque enquanto você pode fazer alguma coisa, a sua fé não está em ação. Porque Jesus, ele entra para fazer o impossível acontecer. Ele entra quando não tem mais o que você fazer. Aí você usa a sua fé, aí Jesus vai entrar. Agora eu vou fazer, porque eu faço o impossível. O possível você já faz. O que é possível para nós vamos fazer. Agora quando você chega no momento de fé e coloca na mão de Deus e fala, agora Senhor, eu não tenho mais nada para fazer. Aí ele vai fazer o quê? O impossível, porque ele é Deus do impossível, ele não é Deus de coisas pequenas. E para isso que existe a fé. E para isso que nós temos que exercitar a nossa fé todo o tempo, todo dia, para ela não enferrujar. Eu estava pensando semana passada lá em casa, meu fogão é um cooktop, né? E começou a fazer um barulhinho na hora de ligar, a parte elétrica dele ficava ligada. Aí meu marido tentou abrir aquilo tudo para a gente limpar e tal, não conseguiu, foi e comprou um spray, um óleozinho lá, desengripante lá, e foi colocando naqueles parafusinhos lá e mexendo naqueles parafusinhos, até que aquilo começou a soltar e deu um trabalhão, até aquele óleo entrar e desenferrujar, sei lá, amolecer aquilo ali, e a nossa fé, e eu fiquei pensando, ele mexendo, eu pensando, a nossa fé é assim, ó, se a gente bobear, ela enferruja. Quando pensa que não, você está olhando para tudo com ingratidão. Quando pensa que não, sua primeira palavra é negativa. Sendo que a palavra do cristão tem que ser o quê? Positiva, em primeiro lugar. Independente do que está acontecendo. Você tem que falar coisa boa. Se você for falar primeiro o que é ruim, para depois você analisar que você é um cristão, você tem que rever a sua fé. Porque algo estranho está acontecendo aí. A gente tem que parar para pensar. Tem alguma coisa errada aqui. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se a primeira coisa que sai na sua boca é a desesperança, é o desespero, é palavras de rancor, de raiva e de tudo, cadê a sua fé no Deus que tudo pode? E aí, se Jesus está no barco, realmente, se Jesus está no barco, você vai passar pela tempestade com Ele, mas você vai se afogar? Não! Ele está no barco. Ele está no barco, mas aí você vê se Jesus está no seu barco pelas suas atitudes, pela sua postura. Realmente a sua postura de cristão? Sua postura de crente? É de quem se converteu? É de quem entrou no caminho? Porque tem que ter fé para passar no caminho. Lê comigo João 14 aí, se você puder. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando você toma a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador, você achou o caminho. Só que tem muita gente que não está conseguindo permanecer da fé para permanecer no caminho. Se você tem fé, meu irmão, você vai olhar para essa parte toda da Bíblia, essa parte da escatologia aqui, que fala do final do tempo. Você vai acreditar o quê? Que Jesus vai voltar e vai buscar sua igreja.
Agora, se você não tem fé, e você estiver aqui passando pelo princípio das dores, o que você vai fazer? Negar Jesus? Porque na hora do aperto, se Jesus não estiver no seu barquinho, para passar pelo aperto, você tem que ter fé e não negar Jesus. E a gente não sabe quando vai ser, mas vai acontecer. Tem várias coisas se cumprindo, já se cumpriram. Tem coisas se cumprindo, vão acontecer ainda muitas coisas. E ser realista, meus irmãos, ser realista de falar a verdade, igual o pastor Clérison pregou aqui essa semana. Ser realista e falar a verdade é uma coisa. Agora, você ser pessimista em tudo que sai da sua boca é uma coisa totalmente diferente. E você ser realista, quando você olha para o final do tempo, quando você olha para a escatologia, para as coisas que vão se cumprir, você falar, não, isso aqui pode piorar. Isso aqui vai piorar, vai acontecer muitas coisas ainda porque está aqui. Aí não é ser pessimista, aí você está sendo realista, você está lendo aqui, você está vendo o que vai acontecer. Mas sem a fé, o crente não passa pelas coisas que vão acontecer. Porque ainda tem muita coisa difícil para acontecer. Já aconteceram tantas coisas difíceis, e quantas coisas difíceis vão acontecer. Hebreus 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E isso é primordial. Isso é importante. Ah, mas eu venho para a igreja todo dia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, mas eu sou muito gente boa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, mas eu sou uma pessoa generosa, eu ajudo, eu dou, eu sou honesto, eu sou trabalhador, não conto mentira. Sem fé é impossível. Não tem jeito. Então a gente precisa desenferrujar a nossa fé, amém? A gente precisa porque é essencial, é primordial, todo dia. Todo dia vai aparecer situações que a gente vai precisar exercitar a nossa fé. Dentro de casa, no trabalho, na igreja, onde você estiver. Se Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios, e você não tiver fé, ele vai sair? Quando você mandar, ele não vai sair. Cadê sua fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aconteceu algo muito bonito esses dias aí atrás, até a tia Borboletinha contou aqui no culto infantil, que as meninas do Ministério Infantil ligaram, né, para as crianças, e faz um pedido aí, perguntaram para a Adriele, faz um pedido aí que nós vamos orar. Estava a tia Borboletinha e a Luana. Faz um pedido que a gente vai orar. E a Adriele, né, naquela pureza de coração, quero que meu pai chegue logo. Mas ele tinha acabado de desembarcar, estava no hotel esperando para embarcar em outra plataforma. Ele não ia vir. Ele não ia vir. Então eu nem orei direito. Porque o óbvio, ele não ia vir. Elas oraram, a Adriele orou com toda a fé pura, né? E elas oraram também com fé. Aí, desligaram, não sei o quê. Quando ele ligou à noite de vídeo, eu falei assim, não, à tarde, ainda à tarde. Eu falei, eu acho que você vai vir para casa. Rindo, né? Ele, por quê? Ah, porque fizeram uma oração aqui, a Adriele pediu para você vir. E quando foi à noite, eu conversei com ele, faltava 10 minutos para começar a minha torre. Ele ligou de vídeo, eu conversei com ele, ele estava deitado na cama do hotel. Deitado lá no Rio de Janeiro. Antes de terminar minha torre, ele estava me ligando. Eu falei, Adriele, atende você que eu estou no horário da torre. Ela, não, mamãe, pode ser algo urgente. Aí atendi, ele, estou na rodoviária. Eu, hã? Você está na rodoviária? Mas eu olhei, tem 40 minutos você falou comigo. Eu falei com você, 10 para as 10, você está me ligando 10h30? Tem 40 minutos. Mas chegaram lá no dispensaram a logística, dispensou, peguei o Uber, fui para a rodoviária, tinha passagem, eu vou embora. É a fé, meus irmãos. É a fé de quem ora. É a sua oração que pode curar um enfermo, pode curar o doente, pode salvar vidas através da fé de quando você ora. Porque o orar da boca para fora não resolve nada. Né? Em 1 João, não precisa procurar não,
Eu vou ler rapidinho. 1 João 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Hebreus 11. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Romanos 15. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Hebreus 12. Estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia e está sentado à direita do trono de Deus. 1 Pedro 5, verso 8. Sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Hebreus 11, pela fé entendemos, 11:3, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Irmãos, se não for pela fé, você não acredita que Jesus morreu por você. Você tem que ter fé para acreditar que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele vai voltar. E por causa do poder do nome dEle, você pode expulsar os demônios que te rodeiam, que nos rodeiam. Que por causa da fé que Ele coloca em nós, nós vamos conseguir permanecer no caminho. Sabe o que eu penso sobre o caminho? O caminho da fé, depois da nossa conversão? Que tem muitas pessoas que vão assim, nossa, agora eu achei o caminho. Agora eu estou no caminho. Por quê? Porque quando você aceita Jesus, você vira as costas para o pecado e entra no caminho de novo. Se você estava indo para o caminho do erro, você vai voltar para o lado contrário. Você vai para o caminho de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que tem gente que entra no caminho. Dá tempo ainda de falar, né, pastor? Você entra no caminho. Está bem clarinha a hora aqui. Aí, pensa uma mulher, né? Vamos usar o exemplo de uma mulher. Você entra no caminho. Aí coloca aquele vestido top das galáxias que você alugou para ir num casamento de alguém, de R$2.000. Aquele salto maravilhoso, aquele cabelo, aquele penteado, aquela maquiagem maravilhosa. E você entra no caminho. Aí quando você vê o caminho é de terra. O caminho é de terra batida, de chão. Já andou na roça, no caminho? Já foi lá para o Chapadão? Aí passa o ônibus e você fica todo empoeirado? Já foi para a roça? Aí imagina você no caminho. Lá de salto, nossa, achando uma maravilha, agora eu aceitei Jesus e isso é bom demais, e eu estou com vestes novas e estou muito bem. Aí vai lá o camarada, né, o homem bota aquela roupa bonita, aquele sapato bem engraxadinho, e vai no caminho de Jesus, só que o caminho não tem rua de ouro, meu irmão, rua de ouro é só na Nova Jerusalém. Na Cidade Santa, tem que esperar Apocalipse 21, não tem ainda aqui em Nova Almeida, a Rua de Ouro. Ainda não tem. Então, se você pega uma terra batida, o caminhão vai passar, vai te encher de pó. Aí você começa, ai meu Deus, esse caminho é muito difícil, é meu penteado. É a minha maquiagem, meu cílio. Meu sapato novo. Comprei em 5 prestações. Aí você começa a reclamar, porque tinha pó, porque tinha poeira. E quem disse que o caminho ia ser assim, tão facinho para você achar? Aí sabe o que acontece? Eu sempre falo com algumas pessoas que conversam comigo. Querem pegar o atalho. Cara,
O tal do atalho não te leva para Jesus, meu irmão. Não é o caminho da vida. Aí a pessoa vai andando, aí daqui a pouco ela olha assim do ladinho. Nossa, aqui ó, aqui é asfaltado. Vou passar por aqui. Não, mas Jesus falou que é aqui ó. Para mim reto, lá na frente vai ter uma laminha para me atravessar, eu vou ter que passar pela lama, vou ter que passar pelo barro, vou me atolar lá na frente, tudo, depois eu vou virar a esquina e tal. É lá, não, mas eu não vou passar por aqui, eu vou chegar mais rápido, hein? E entra ali, num atalhozinho, né? Bacana, de asfalto, tudo limpinho, tem até um jardinzinho pela beirinha, e vai. Daqui a pouco tem um pedaço de asfalto fofo, e a pessoa cai lá embaixo. Aí Deus fala assim, alguém que tem fé para ir lá levantar aquele miserável que caiu. Aí chama alguém, né? Aí chama um cristão, um crente. Vai lá, irmão. Vai lá levantar. Porque eu falei para ele ir para o caminho, ele pegou um atalho. Ele está lá no buraco. Aí você vai, né? Aí Deus fala para você ir. Você fala que não vai, mas Deus manda você ir, você pega e vai. Aí você chega lá, olha, aí você fala assim... Espera aí, eu vou lá buscar uma reta escavadeira para jogar terra mais rápido na sua cabeça. Para ver se você afunda mais rápido. O que você está fazendo aí? Foi aí que Deus mandou você passar? Não, o caminho era outro. O caminho da verdade da vida era outro. Aí a pessoa pegou um atalho, enfiou onde no buraco e fica lá gritando, joga uma corda, pelo amor de Deus, me ajuda, uma escada. Aí o crente que tem fé vai lá e dá a mão, né? Ou joga uma, dependendo do tamanho do buraco, né? Joga a corda, joga a escada lá, você busca o bendito. Vamos, toma um banho aí, vou te botar no caminho de novo, infeliz. Vai para o caminho que Deus te mandou. É ali, ó. Ah, mas tem lama ali para me passar. Vamos tomar um banho, vou trocar de roupa. Eu vou te falar. Vamos, usa sua fé. Usa sua fé para ficar no caminho. Passa pelo caminho. Deus não te prometeu, não tem propósito na sua vida. Porque olha só, tem muitas coisas no caminho. Porque tem uma música que a gente canta rompendo em fé, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E é verdade. Toda vez que Deus provou a minha fé, eu cresci em alguma coisa. Eu acredito que com todo mundo é assim. Quando a gente passa por momentos difíceis, que você usa a fé, depois Deus vai lá te dar vitória. Você cresce. Você passa, é provada. É a chance de você crescer. Porque se está tudo bacana, se é sempre tudo maravilhoso, pelo amor de Deus, você vai usar a fé aonde? A fé para tomar um copo de suco gelado? A fé para entrar no carro do ano e passear, viajar? Para a Europa? Não precisa de fé para isso, né? Só força de vontade, né? Aí você bota o bendito no caminho. Vamos, irmão, vamos com fé. Vamos na fé, vai dar certo. Vamos, Jesus é contigo, tem propósito na sua vida. Vamos embora. Não, vamos, não sou de Jesus, vamos embora. Agora não interessa, não vou cair no buraco, mas não. Vou reto aqui, vou fazer tudo que Ele está mandando, aí vai. Aí quando vê que o caminho está difícil, pega outro atalho. Pega um atalho bonito às vezes. Uma terra bacana de passar, tudo limpinho. Às vezes chega até no paraíso, no oásis. Não teve fé para continuar. Pegou outro atalho, chegou lá e dá até para ficar lá, sabia? Sabia que muitas vezes dá para ficar lá? Chegou lá, bacaninha. Nossa, tem uma árvore aqui cheia de fruta. Pego a fruta fresquinha do pé, uma cachoeira com água doce, limpinha para beber água. Eu vou deitar aqui, vou me refrescar, vou morar nesse lugar para sempre. E pior que lá não está bom. E está bom mesmo. Não tinha buraco, ele não se enfiou no buraco. Só que deixa eu te falar, lá não era o caminho, era outro atalho que você pegou. Não tem saída. Você não passa lá para frente. Para você continuar no caminho do propósito, você vai ter que voltar e entrar no caminho de novo que Deus te mostrou. Porque o propósito não estava lá, estava onde Ele te mostrou. E aí, meu irmão, você fica lá achando que está uma maravilha, e de repente até está naquele momento maravilha. Mas o propósito que estava no final do caminho não vai ser cumprido. O que Ele tinha, que era algo do coração dEle, que Ele preparou para você, que Ele planejou, que Ele projetou com todos os detalhes, e que ia te levar para algo. De repente, naquele caminho ali na frente, ia ter várias pessoas à beira do caminho, que você, numa palavra de fé, ia salvar. Às vezes multidões.
Porque você ia passar naquele caminho e ia levar uma palavra de fé para alguém que tivesse caído à beira do caminho. Só que você não passou. E você não usou sua fé. E aí você assim, ficou onde você estava. Lá não passa para frente. Lá não passa para o propósito. Só se você voltar. E geralmente as pessoas não voltam. As pessoas querem ficar lá porque é confortável. E porque é bom. E para finalizar, meus irmãos, eu quero te dizer, não deixe sua fé enferrujar, não. Usa sua fé. Começa com as palavras, começa com o que você pode falar para as pessoas. Começa falando coisas boas todos os dias. Exercita o que tem de bom dentro de você. Que na hora da tempestade, você vai falar, não, esse mar está muito perigoso. Está muito difícil, mas Jesus está no meu barquinho. Amém? E é Ele que pode restaurar, é Ele que pode mover montanhas, é Ele que pode te colocar de volta para o caminho. E alinhar os planos dEle ao seu, colocar você direto na fonte, colocar você no caminho certo, do propósito, em te entregar na sua mão aquilo que Ele planejou para você. Não desista no momento de dificuldade. Porque todos nós passamos por momentos de dificuldade. Amém? Queria te convidar para ficar de pé, se você puder. Eu queria, nesse momento, convidar o pastor Clériston para fazer uma oração. Uma oração por você, talvez está assistindo a gente. Você já conheceu o caminho, Deus mostrou você o caminho, e você um dia pegou um atalho. E você sabe que não é aquilo que Deus queria, não é o caminho que Ele tinha para você. Ou para você que fala assim, nossa, minha fé está enferrujada. Eu preciso exercitar a minha fé. Ou para você que diz, eu quero entrar nesse caminho. Eu estou muito longe desse caminho aí. Eu quero entrar no caminho da verdade e da vida. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém, pastor Clériston? Pai, eu quero orar nesse momento por cada um que está sendo alcançado agora por essa palavra. Nós entendemos que se nós estamos ouvindo é porque o Senhor tem um propósito nisso. De maneira direta, meu Pai, eu quero orar por essas pessoas que têm pegado atalhos, que eles tenham entendimento nesse momento, que atalho é atrás de vida, que atalho é desvio do propósito, que atalho é muito mais sofrimento, é retrabalho na vida da gente, e que eles consigam enxergar o caminho de volta para o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, que eles usem a fé que o Senhor já está derramando sobre eles, que eles consigam crer que o melhor caminho, na verdade o único caminho a se seguir é o Senhor. Verdade, Pai. E eu oro também, meu Pai, por aqueles que se identificaram com a palavra de Jesus no barco no meio da tempestade. Eu sei que muitos podem estar se vendo numa situação dessa, de olhar para todas as direções e ver só problemas crescendo, ondas crescendo. Em nome de Jesus, nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós fazemos menção do Senhor, meu Pai, que é mais poderoso que qualquer exército desse mundo, que é maior do que qualquer tempestade. Nós cremos que o Senhor está sim do nosso lado, e nós nos levantamos nesse momento para orar, para crer, para usar a fé que o Senhor nos deu, para vencer todo e qualquer desafio que tem se colocado no nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem com Deus. Amanhã nós temos culto aqui no mesmo horário, presencial e online, que vocês estejam participando junto com a gente. Na quarta também tem, e na quinta tem o culto infantil. Não é presencial por enquanto, mas vocês fiquem conectados aí com as crianças, porque está muito bacana. Fiquem com Deus, Deus abençoe.